A primeira grande teoria filosófica da liberdade é exposta por Aristóteles em sua obra que permanece através dos séculos, chegando até o século XX, quando foi retomada por Sartre. Nessa concepção, a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente e o que acontece sem escolha deliberada. Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, isto é, aquele que causa interna sua ação ou da decisão de não agir. A liberdade é concebida como poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma, para ser autodeterminada. É pensada também como ausência de constrangimentos externos e internos, isto é, como uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçado por alguma coisa para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem ser constrangido ou forçado por nada e por... Assim, na concepção aristotélica, a liberdade é o princípio para escolher entre as alternativas possíveis, realizando-se com decisão auto-voluntária. Contrariamente ao necessário, ou à necessidade, sob o qual a gente sofre a ação de uma causa externa que obriga a agir sempre de uma determinada maneira. No ato voluntário, livre, o agente é causa de si, isto é, causa integral da sua ação. Sem dúvida, pode-se dizer que a vontade livre é determinada pela razão ou pela inteligência, e, nesse caso, seria preciso admitir que não é causa de si ou incondicionada, mas que é causada pelo raciocínio ou pelo pensamento. No entanto, como disseram os filósofos posteriores a Aristóteles, a inteligência inclina a vontade numa certa direção, mas não a obriga nem a constrange. Tanto assim que podemos agir na direção contrária à indicada pela inteligência ou razão. É por ser livre e incondicionada que a vontade pode seguir ou não os conselhos da consciência. A liberdade será ética quando o exercício da vontade estiver em harmonia com a direção apontada pela razão. Já que é o princípio de si próprio, uma vez que decide a respeito dos assuntos que dependem dele ou que possam ser por ele realizados, colocando como agente a faculdade de deliberação sobre todas as questões. Aristóteles tenta colocar em questão o ato de deliberar. O homem delibera em todos os objetos ou, em certos casos, a deliberação não intervém. O ponto de partida da utilização da liberdade absoluta, incondicional e sem limitações passou a existir com Aristóteles. Esta compreensão de liberdade aceita como livre o que é causa de si mesmo. Como isso, a pessoa sendo livre é o agente dos fatos sobre os quais atua de forma livre e consciente. Para uma melhor compreensão, Aristóteles define como protagonista dos fatores causadores dos acontecimentos do espírito humano e os atos do homem. A virtude, como vício, depende unicamente do ser humano, pois ao contrário dos animais que não têm possibilidade de escolher sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, o indivíduo pensante tem a capacidade de escolher no que diz sim e também pode dizer não. O homem é o princípio e o pai de seus atos, assim como seus filhos. Aristóteles.